Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus, e dessa vez com o filme Free Guy de 2021, estrelando o famoso Ryan Reynolds e também o Joe Keery, que, se você não sabe quem é pelo nome, é o Steve Harrington de Stranger Things. Não é zoeira. Não é não. É um filme pipoca, bem divertido, meio comédia, meio aventura, meio numa pegada assim de Matrix ou então de O Show de Truman, só que bem menos dramático ou filosófico do que esses dois, né? Se qualquer uma dessas coisas já te interessou, então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, deixa o sininho ativo e bora criar algumas pontes então com Free Guy. O filme se passa parte na vida real e parte dentro de Free City, um jogo que me lembra bastante GTA. Porque é um jogo que a violência dos jogadores é bem recompensada, né? Tem umas missões como assalto a banco, roubo de carro. Eu acho curioso como em jogos assim os crimes e outras atitudes horríveis sejam normalizados. E aos pouquinhos a vida vai imitando a arte, viu? Ou você acha que é coincidência que as manchetes nos noticiários sejam uma tragédia atrás da outra, ditas de forma supernatural, como se fosse o anúncio do clima? Vai ser um domingo de sol forte com uma leve chance de tiroteios. Dia lindo pra praia, menos na praia do Matador, que vai ser minada e alvejada por tiros de alto calibre de um helicóptero roubado por uma... Bom, nesse mundo existem dois tipos de pessoas. Os jogadores, que estão sempre usando aqueles óculos, e os NPCs, que são os coadjuvantes, né? Que estão ali só para compor aquele mundo e deixar a experiência mais imersiva para o jogador. Mas um NPC em particular, vivido pelo Ryan Reynolds no filme, cujo nome é Guy, que por sinal é um trocadilho, viu? Porque a palavra Guy em inglês significa cara, então na verdade é meio que a ideia de que ele é só um cara comum, como qualquer outro. Começa ali a fazer um monte de escolhas conscientes, indo na contramão do que supostamente a sua programação mandava ele fazer, daquilo que era esperado dele. O que me lembra uma frase que a gente usa muito nos projetos da Mocidade para Cristo: tudo muda quando você muda. Isso porque quando ele começa a tomar essas atitudes diferentes, ele começa a influenciar também outros NPCs que começam também a fazer coisas diferentes e sair ali daquele ciclo vicioso que está aprisionando eles. Cappuccino. Encantado com uma jogadora, o Guy rouba os óculos de um outro jogador para conseguir se aproximar dela, e quando ele põe os óculos, ele percebe que ele começa a enxergar um monte de coisas que ele não conseguia ver antes. É quase como se ele passasse a ver uma realidade sobrenatural que nos cerca e que é invisível, mas que a gente consegue interagir com ela se a gente tem consciência da existência dela. Então eu te pergunto, você usa os óculos do reino? Você consegue enxergar essas realidades espirituais, interagir com elas de forma a transformar as coisas da sua vida, da vida como você conhece? Com licença. Tá vendo isso? Quero os relatórios trimestrais até sexta. E com essas atitudes, o Guy acaba atraindo para si a atenção de funcionários da empresa do jogo, que dentro ali do universo de Free City tem todo o poder, e eles conseguem chegar até ele e o capturam achando que, na verdade, ele é um hacker usando uma skin de NPC, mas aí eles descobrem que, na verdade, ele é mesmo um NPC evoluído, né? Uma inteligência artificial. O que prova que os códigos originais dos protagonistas ali do filme tinham realmente sido roubados pelo vilão aí da história, que é o dono da empresa, vivido pelo Taika Waititi. Em outras palavras, o criador que idealizou aquele mundo como algo maravilhoso, algo pacífico, algo para o relacionamento entre as pessoas, mas o vilão da história rouba aquilo e deturpa, corrompe a criação, fazendo com que as pessoas cresçam e se desenvolvam a partir de uma mentalidade de você roubar, matar e destruir. Te soa familiar? Guy, no entanto, mesmo imerso nesse mundo, começa a crescer e se desenvolver só fazendo coisas boas, o que gera um impacto nas pessoas que jogam o jogo
e também acaba atraindo ainda mais a atenção para si, né? Tanto dos jogadores quanto dos NPCs. E em um determinado momento do filme, ele tenta libertar o seu melhor amigo, um segurança ali, dessa mentalidade antiga de NPC, dizendo: e se eu te falar que você pode ser mais, sua vida pode ser completa, você é livre para fazer o que quiser. E assim também é conosco. Quando a gente descobre como a vida realmente é a partir de Jesus, a gente quer que todos os nossos amigos, as pessoas que nos cercam, saibam também, para que elas também sejam libertas, né? Para que, conhecendo a verdade, elas sejam de fato livres. E enquanto isso, no mundo real também está rolando um diálogo que eu acho curioso. O dono ali da empresa do jogo está conversando com um dos seus funcionários, que por acaso é o criador do código original, e ele tá confrontando esse cara dizendo: podia fazer um jogo original. Como é? Um jogo original? Pra que fazer isso se você pode fazer uma sequência? Sequência? Pra fazer coisa melhor. Ah, franquias e sequências. É só disso que o povo gosta. E se você prestar atenção nesse diálogo, você vai perceber que ele é uma baita de uma metalinguagem, porque hoje em dia os filmes que mais fazem sucesso são justamente as franquias e as continuações. As pessoas, elas querem se manter nesse lugar previsível e confortável, e é por isso que elas são tão facilmente manipuláveis pelo inimigo, cujo objetivo final sempre vai ser destruir completamente qualquer vestígio da criação original. Outra coisa interessante é essa relação entre o Guy e a Millie, que é essa jogadora por quem ele se apaixona. Ele foi criado com um vazio dentro dele que está relacionado a essa moça, e quando ele a vê, então esse processo de transformações começa a acontecer dentro dele. Veja, nós todos também nascemos com um vazio no formato de Deus. E muita gente vive a vida toda sem nem sequer se dar conta disso. Mas quando você vislumbra aquele que tem o formato perfeito para te completar, você não consegue mais tirar isso da cabeça e a sua vida toda começa a girar em torno disso. Um dos personagens do Life Itself foi um cara que eu chamei de cheio de amor. E foi um cara que eu desenvolvi pra nunca achar o grande amor. Essa era a base do personagem. Ele só nunca parava de sonhar com a garota dos sonhos dele. Eu tinha que basear a garota em alguém. E quem melhor do que a pessoa que estava do meu lado todo dia? Você. Só que aí, um dia, ele conheceu você em Free City. E assim que te viu, não conseguiu mais ser o mesmo. Era pra ficar arrasado, mas em vez disso, ele se sentiu vivo, até que realmente criou vida. Você mudou ele, Millie. Alguns até reagem que nem o Guy quando ficam sabendo que a sua vida toda era uma mentira e começam a pensar que mais nada tem importância. Mas existe algo real. O nosso relacionamento com o nosso Criador, com Jesus, é real. Mesmo que você tenha gastado a sua vida inteira vivendo uma mentira. E mesmo quando eles tentam ali rebootar o jogo para deletar as memórias do Guy, ainda assim sobra alguma coisa dentro dele que não pode ser retirado. E quando ele e a Millie dão um beijo, todas essas coisas vêm à tona de novo. Assim como as experiências e a intimidade com Jesus também ativam essa nova vida em nós, mesmo quando as circunstâncias tentam nos levar de volta para aquela vida sem sentido nenhum que a gente vivia antes de Cristo. E mesmo que eu não seja real, esse momento é. Isso aqui, agora. Esse momento é real. O que é mais real do que uma pessoa tentando ajudar alguém que ela ama? O Guy então leva a Millie para ver a paisagem do paraíso, que era o código original ali que estava escondido. Isso porque o inimigo conseguiu deixar aquele lugar invisível, mas ele não conseguiu esconder o reflexo daquilo. O reino de Deus pode ser invisível aos nossos olhos também, mas o seu reflexo, vislumbres de como ele é, podem ser encontrados à nossa volta também se você prestar atenção. A bondade, a generosidade, o amor, a alegria são todas coisas que nos apontam para um outro mundo diferente do nosso, melhor, que às vezes é difícil de enxergar, mas que é verdadeiro. O Antoine escondeu a nossa build original depois do horizonte e deixou ela invisível, mas esqueceu de apagar o reflexo.
Ela ainda tá lá, Guy, a gente só não enxerga. O Guy e a Millie então lutam para conseguir alcançar esse lugar, provar as mentiras do inimigo e então garantir um final feliz e pacífico para todo mundo. Mas é uma luta e tanto, viu? Parece que tudo à volta dele está indo contra. As paredes começam a fechar, os carros a explodir. Assim como quando nós nos aproximamos da verdade, do amor de Deus por nós, também parece que tudo à nossa volta, as circunstâncias todas começam a ir contra a gente, não é mesmo? Mas Deus, Ele tá o tempo todo a nosso favor. O nosso Criador que nos ama, nos ajudando, mesmo no meio de toda essa confusão, desse caos, nos guiando até o fim. Case, você tá aí, dá uma ajuda! Droga! Tá legal? Quem fez isso? Quem tá fazendo isso? Não me sacaneia, não! O Guy, então, tem uma última batalha contra um personagem que é praticamente uma versão do mal dele mesmo. E isso me leva a mais duas pontes. Primeiro que sem os óculos nós somos inúteis, né? Sem a visão do reino, a gente não consegue fazer nada. Mas com os óculos parece que tudo é possível, todos os recursos estão ao nosso alcance, a gente parece que tem acesso, né, a tudo aquilo que a gente precisa. De sacanagem, né? Segundo, a forma da gente vencer essa batalha contra a nossa própria carne, mas também contra as outras pessoas que às vezes estão lutando contra a gente, né? É mostrando os óculos do reino para elas, porque se elas enxergarem a partir dos olhos do reino de Deus, então elas também vão ser transformadas. Agora sim! Tá vendo tudo agora? Hein? São coisas cintilantes em tudo que é lado. E assim, finalmente, a gente vai chegar nesse novo mundo com o máximo de pessoas possível que a gente conseguir apresentar o reino para elas ainda nessa vida. Inclusive, aqueles que a gente mesmo viu morrer. Achei que tivesse te perdido. Só que não! Uma hora eu tava correndo numa ponte bizarra pra lugar nenhum, achando que a minha vida mundana tinha acabado. Na outra hora, eu tava meio que voando, tipo pó de fada, ou sei lá de quê, até que eu caí aqui, nesse pedacinho de céu. O filme termina revelando que o amor que a Millie achava que ela sentia pelo Guy, na verdade era um reflexo do amor do criador do Guy por ela. Tudo aquilo à sua volta que faz o seu olho brilhar, tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que te encanta, que apaixona o seu coração, como uma boa história, um filme incrível, uma obra de arte, as pessoas que você ama, uma bela paisagem, um hobby que te dá prazer, tudo isso daí não passa de uma mensagem de amor. Só que o mais importante não é a mensagem, mas sim quem enviou essa mensagem para você. Eu sou uma carta de amor a você. Só que tem um outro cara que é o autor. Você entende? Deus está se revelando para você através de todas essas coisas. E talvez você não tenha percebido isso ainda. Mas eu espero de coração que a sua ficha caia logo, que nem aconteceu com a Millie ali no final do filme, e você saia correndo o mais depressa possível para os braços daquele que te ama mais do que tudo. E só então você vai viver livre de verdade e feliz para sempre ao lado de Jesus. Essas foram as minhas pontes com Free Guy. Você já tinha assistido esse filme? Não? Então confere que ele tá lá no Disney Plus e depois passa aí nos comentários para dizer o que você achou. No mais, sigam o Ponte do Reino nas redes sociais e claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.